A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí em Salmo 34. Salmo de número 34. Nós não vamos ler todo o Salmo, mas basta você saber que o contexto deste Salmo Davi fugindo da perseguição de Saul. Ele encontrou o rei dos filisteus, o que significa que ele entrou numa situação de ameaça, de risco de morte. E quando ele foi levado ao rei, ele fingiu que era louco. Começou a babar. Davi era melancólico. Davi era sanguíneo e melancólico, porque era artista. Começou a babar e o rei acreditou que ele estava... Falou, cara, eu tenho um monte de louco aqui, vocês vão trazer mais um? Então esse é o contexto. Mas eu quero me deter a partir do versículo 11 até o versículo 19. Então, Salmo 34. Diz assim: Vinde, filhos, um chamado para mim e para você. Escutai-me. Então presta atenção. Eu vou ensinar o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem, quer colher as consequências do bem na sua vida? Quem é essa pessoa que quer ter vida plena? Versículo 13 é a resposta. Refreia a língua do mal, os lábios de falarem falsamente, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas, não são poucas não, tá? Presta atenção aí. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na ministração e compreensão da sua palavra. Senhor, estamos com um texto desafiador. Um texto que nos desafia e que nos chama, que nos convoca para darmos atenção ao que o escritor sagrado vai dizer. Ele nos chama para aprender, para saber o que significa viver no temor do Senhor, para saber o que é que de fato conduz qualidade de vida, vida plena. E nós queremos ouvir e aprender. Então, ministra ao nosso coração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pensar que o fundamento para relacionamentos profundos é o temor do Senhor. A palavra temor aparece em torno de 180 vezes na Bíblia.
43 no Antigo Testamento, 45 no Novo, a palavra temor e temente 95 vezes, 180 vezes na Bíblia. É uma palavra importante, temor. E o fundamento para relacionamentos profundos é temor. Temor de Deus. Temor. E temor não é medo, tá? Nada que é feito por medo agrada a Deus. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho medo do que a obediência, a desobediência pode trazer. Isso eu tenho medo. Eu temo o que comportamentos e atitudes erradas podem trazer sobre a minha vida. Mas de Deus eu não tenho medo. Temor é uma reverência profunda a Deus, decorrente de uma clara consciência da presença de Deus e das profundas implicações da obediência e da desobediência. Isso é temor. E nós não temos consciência para onde a obediência e a desobediência vão nos levar. Nós não temos consciência. Nós, quando evitamos o pecado, pensamos assim: eu não vou separar porque a sociedade vai me criticar, meus filhos vão sofrer, eu vou ter problemas, vou ter que dividir meus bens. Então, a gente acha que isso são as consequências do pecado. As consequências do pecado são consequências que terão repercussão por toda a eternidade na nossa vida. E assim, eu não acho, tá? Isso aí é minha opinião, tá? Então, o pastor disse que está na Bíblia. Não, eu falei, é minha opinião. Então não confunda quando eu digo o que a Bíblia diz e o que eu penso. O que eu penso é que a eternidade não vai transformar você numa pessoa melhor. Não. Você vai para lá e você não vai mais pecar, porque o poder de Deus estará sobre nós, mas não vai transformar você numa pessoa melhor. A eternidade vai aproveitar, na minha opinião, o que Deus está fazendo na sua vida aqui. Aqui. E aí é que entra a dimensão da obediência e desobediência. É muito mais profundo do que a gente fica falando, eu vou ter consequências do pecado, Olha, consequências do pecado, eu disse hoje pela manhã, quando Adão e Eva pegaram o fruto e deram um naco, né? Você acha que eles tinham ideia do que significava aquilo? Não. Você acha que quando eles fizeram aquilo, eles disseram, por causa disso, milhões de crianças serão estupradas? Por causa disso, milhões de crianças morrerão de fome no mundo? Por causa disso, milhões de pessoas serão torturadas? Você acha que eles tinham consciência de que o pecado tinha essas profundas implicações? Você acha que quando Davi obedeceu a Deus e Moisés, por exemplo, ele tinha consciência do que seria para o mundo os passos que ele deu por causa da obediência? O mundo todo, ocidental e oriental, baseia a sua estrutura social nas leis judaicas. Mas eles não tinham muita consciência da extensão, inclusive das consequências invisíveis da obediência e desobediência. Então, quando obedeço ou desobedeço, eu tenho temor. E olha, não importa se as consequências não chegam no tempo que a gente acha que deveria chegar, não importa. Porque a maneira da justiça de Deus aplicar a sua justiça é diferente da nossa. E Ele faz o melhor sempre, tá? Nós achamos que não, mas Deus sempre faz o melhor. Você sabe que o pior rei de Israel foi o que foi mais longínquo?
Manassés. Foi o pior rei de Israel, foi o que mais viveu, teve mais tempo de vida e mais tempo de reinado, perdão, que reinou mais tempo, Manassés. Cadê a justiça de Deus? Aquele ditado que a justiça tarda, mas não falha, eu acredito nisso. Aparentemente ela parece que não existe, mas eu quero olhar esse texto e pensar que temor é algo que Deus coloca no coração de todo crente. Deus colocou temor no seu coração. Se você teve uma experiência de conversão, se você teve um encontro com Jesus, Deus colocou temor no seu coração. Você tem uma compreensão das implicações do pecado e da obediência e da desobediência que ninguém tem. E por isso esse texto vai falar que o fundamento para relacionamentos de qualidade é temor. Temor a Deus. E aí eu queria ver como que esses relacionamentos fundamentados no temor do Senhor vão aparecer aqui nesse texto. E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades, alguns princípios que eu extraí desse texto e que demonstram o temor do Senhor na nossa vida. O primeiro é que pessoas que temem a Deus se empenham em viver em paz com todo mundo. Eu vou repetir para você. Pessoas que temem a Deus se empenham em viver em paz com todo mundo. Amigos e inimigos, afetos e desafetos. Se empenha. Se empenha. Olha o que o texto diz, versículo 12. Quem é um homem que ama a vida, que quer viver com plenitude ao longo da vida, para ver o bem? Ele diz: refreia a língua do mal. Para de falar mal dos outros. Para de fazer avaliação das pessoas. Os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal. Pratica o bem. Procura a paz. E empenha-te para alcançá-la. Essa paz aqui é a paz com os outros. A paz que a língua destrói. A língua destrói. Se empenhe. Lembra o que diz Romanos 12, 18? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Isso significa o seguinte, que o meu inimigo, ou o meu desafeto, ele pode não querer estar em paz comigo, mas o que depender de mim, eu buscarei e me em estar em paz com ele. Relacionamentos constroem pontes e não muralhas. Gente que teme a Deus sabe que o outro pertence a Deus. E o outro, a Bíblia fala o seguinte, que de uma forma misteriosa e enigmática, o outro é Jesus para mim. Está lá, Paulo diz, se você pecar contra a consciência de alguém, é contra Cristo que você peca. Se você ajuda alguém, é a Jesus que você ajuda. Sermão do fim lá, Mateus 24. Quando, Senhor, que nós te demos de comer? Quando que nós te visitamos? Quando, Senhor? Ele fala assim, eu estive preso e você foi me visitar. Quem é o preso? É o estuprador. Pois é, o estuprador que eu visito e amo é Jesus para mim. Mas o estuprador está longe de mim, né? O problema é o inimigo perto, próximo. Dostoiévski, no livro Os Irmãos Karamazov, ele faz uma crítica interessante a um dos personagens, porque a mulher que chega para ele fala assim, eu amo a humanidade. Fala assim, olha, amar a humanidade é fácil, difícil é amar a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa concreta
E aqui ele diz: você anda com Deus, você tem o temor de Deus, saiba, o que você faz para o outro, ou você deixa de fazer para o outro, você faz contra Deus ou a favor de Deus. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, ofende a Deus, diz as Escrituras. Quem fala mal dos outros, fala mal de Jesus. E aqui ele está dizendo: olha, você quer ter vida de qualidade? E esse empenho aqui é perseguir, lutar com todas as forças, para evitar o mal, fazer o bem. Quem tem temor a Deus é extremamente cuidadoso com todo tipo de mal. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala para você não se afastar do mal, fala para você se afastar de toda aparência do mal. Tem aparência do mal? Foge, irmão. E olha, das 6 horas para cá, das 6 horas para cá, eu já falei mal de umas 3 pessoas. Triste, não é? Eu estava ali fazendo alguns... Não, eu não falei mal de pessoas. Eu fui crítico, eu não falei mal de pessoas. Mas por trás estava crítica, e eu estava ali orando: Senhor, será que eu posso falar sobre isso? Sabe, me incomodando. Eu não sei se eu falei, se eu errei ou não. Eu não sei, porque eu vou levar esse conteúdo. Inclusive compartilhei com o pessoal da recepção ali. Eu estava conversando com algumas coisas com eles ali, compartilhei com eles. Enquanto eu falava, o Espírito estava aqui. Então, cuidado. Por quê? Ele diz aqui, refreia a língua do mal. Por que você tem que tomar cuidado? Eu quero lembrar você do que Jesus falou sobre a língua. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, essa coisa não existe. Fala maldosa, despretensiosa, fala maldosa, isenta de mal. Não, a fala, essa dificuldade que a gente tem de reter a fala sobre os outros, reflete o mal no nosso coração. Reflete o mal dentro de você. Reflete coisas que você ainda é. Esse é o problema. Esse é o problema. E por isso ele falou: meu filho, vem escutar, vem ouvir, vem, meu filho, ouvir. Cuida. Empenhe-se em fazer o bem, viver em paz. Jesus disse assim, digo-vos, Mateus 12, 36 a 37, digo-vos que toda palavra frívola, inútil, sem sentido, que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas isso não tira de nós a responsabilidade e o juízo de Deus sobre palavras mal faladas. E sabe qual a pergunta que Tiago faz sobre a língua? É desesperador. Quem é que pode dominar a língua? É o que Tiago fala. Quem é que pode? Homem nenhum, ele diz. Ninguém pode. Tiago fala, ninguém consegue controlar a língua. Ninguém consegue fazer isso. Se você não tiver a ajuda do Espírito de Deus, meu irmão, minha irmã, você não vai dar conta desse negócio. E isso vai trazer um monte de confusão para a sua vida. Eu lembrei de alguns textos de Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. O que guarda a boca e a língua, guarda a alma de angústias. Quem guarda a boca conserva a alma, mas o que abre muitos lábios, a si mesmo se arruína.
10:19, Provérbios: no muito falar não falta pecado, transgressão, mas quem modera os lábios é prudente. Então, a igreja moderna, ela se preocupa muito com milagres e manifestações sobrenaturais. O estádio aqui... Ai, não vou falar. Deixa eu beber uma água. O estádio tinha 25 mil pessoas. Mas a propaganda era o quê? Milagres. Então, se você tiver uma experiência profunda com Deus hoje, na sua casa, hoje, de cura, poderosa, amanhã ansiedade e dores. Por quê? Porque milagre não muda o coração. Nós não temos posse do sobrenatural. Eu gosto da experiência de Pedro, porque quando Jesus perguntou quem ele era, um diz que é João Batista, mas e vocês? Aí Pedro levantou e falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus imediatamente falou: Pedro, não foi carne nem sangue, isso aqui é revelação, isso aqui é a manifestação do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus te revelou quem eu sou, Pedro. Que glória! Aí Jesus falou: então, eu sou o Cristo, eu vou ser crucificado e vou morrer. E aí Pedro: não. Jesus, peraí, você não está entendendo. Você é o Messias, o senhor veio conquistar Roma. Não. Aí Jesus disse assim: arreda de mim, Satanás. Do poder ao pecado, em questões de segundos. Entendeu? Eu gostaria de poder contar algumas situações constrangedoras que eu já vivi, mas não cabe aqui nesse auditório, então eu não vou contar. Não dá para contar. Não dá, porque é muito constrangedora. Sabe essa coisa do coração? É constrangedora, não vou contar. A minha mulher sabe, né? Mas... depois eu te conto, eu te confirmo. Ela sabe. Então assim, o ser humano é isso aí. Nós somos um punhado de pó. Pó de pó. De nada. É isso que nós somos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. E a fala reflete quem eu sou. E relacionamentos de qualidade, presta atenção, relacionamentos de qualidade reflete maturidade e espiritualidade profunda. Porque quem tem temor de Deus se empenha em viver bem com todo mundo. Então assim, não adianta você, até mesmo todas as outras dimensões da vida, a disponibilidade de fazer sacrifício, de controle da vontade, de ter metas e alvos, está relacionado a como você se relaciona com as pessoas. Porque ele diz aqui que a qualidade da vida que nós vamos ter está relacionado ao temor que eu e você devemos ter quando nós nos relacionamos com o outro. Eu tenho que ter temor do que o que eu falo pode causar no outro. E as palavras, as palavras. Meus irmãos, nós temos muita dificuldade. Olha para mim aqui. Quem é que gosta aqui de ouvir receber um feedback? Quem é que gosta aqui? Gosta mesmo? Gosta? Vocês são muito maduros para mim, viu? Porque eu não gosto. Eu estou sendo sincero, tá? Eu estou sendo honesto. E tá tudo bem, tem gente que consegue. Então não é uma crítica a você não, tá? Porque tem gente que passou dessa fase. Fala assim: não, eu cresço com isso, pode falar. Eu tenho maturidade para ouvir, mesmo que, entendeu? Eu ainda não cheguei lá. Eu ouço, mas assim,
é muito mais fácil quando as pessoas sabem falar, né? Então um dia eu dei uma mancada aqui numa reunião, e olha, foi a experiência de Pedro. Eu tive aqui, estava numa reunião lá, com os líderes da igreja, umas 40 pessoas, aquela atmosfera espiritual, uma coisa maravilhosa, eu sentindo o poder de Deus ministrando. Daqui a pouco eu fui falar sobre política. Política, pronto. É como se assim, ó, o ambiente, aquele ambiente fizesse e deixasse um vácuo, uma escuridão. E falei o que não deveria falar. Pessoas ficaram magoadas. Eu fui lá porque pessoas que têm temor de Deus fazem reparação, fazem restituição, pedem perdão, buscam reconciliação, se empenham em viver bem com os outros. Eu fui lá. Mas uma pessoa aqui da nossa comunidade veio me dar uma palavra de exortação, a Renata. Que tato, que carinho. Falou tudo que tinha que falar, mas eu não me senti ameaçado, eu não me senti constrangido, porque é o jeito que fala. É o jeito que fala. Então, você pode falar o que você quiser para o outro, inclusive coisas terríveis. Porque relacionamento é uma abertura onde você se abre para ouvir coisas terríveis dos outros sobre você. E você se abre com profundo constrangimento em falar coisas difíceis para o outro. Isso é relacionamento. Então tem que falar? Tem que falar. Mas é o jeito, né? O jeito, tato. Se eu não me engano, acho que foi John Maxwell, mas eu não tenho certeza, porque a minha memória me trai. Mas o autor diz o seguinte: você pode abrir uma porta de duas maneiras. Com a chave ou metendo o pé. Dos dois jeitos você vai abrir a porta. Uma das maneiras você vai deixar um rastro de dor e sofrimento. Inclusive para você pode quebrar o pé. Entendeu? Então assim, tem jeito de falar. Tem jeito. Não importa. O pior dos relacionamentos, dos nossos relacionamentos, o pior, sabe o que é? É que a familiaridade é irmã do senso comum ou daquilo que é comum. Porque, veja só, as pessoas que nós amamos, que estão mais próximos, para as quais a gente deveria ter mais cuidado no falar, são aquelas que recebem as patadas da gente. Né? Nós não temos tato de falar com essas pessoas. Então, o problema é falar. E aqui a Bíblia fala: você teme a Deus, você vai estar comprometido no poder do Espírito Santo em viver em paz com todo mundo. A segunda coisa que esse texto diz, que está muito relacionada a isso, é que essas pessoas, elas aprendem a entregar suas dores, suas angústias, suas tristezas, suas mágoas para Deus. Olha que interessante o versículo 15. Davi está dizendo: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra o que pratica o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor escuta e os livra. Esse texto diz que Deus, Ele sabe, e Deus está consciente daqueles que fazem mal para você. Olhos aqui apontam para a ternura e compaixão de Deus para com os ofendidos, os injustiçados. Já a face contra os que praticam o mal e impõem tribulações aos outros. É curioso que as palavras repousam e abertos desse texto aqui, os olhos do Senhor repousam e os seus ouvidos estão abertos, eles não estão no original. Essa palavra não está no... A ideia do original é: os olhos do Senhor estão para o justo e os seus ouvidos para o seu clamor. Não está nem aberto e nem repouso. Sabe por quê? Aqui o hebraico traz a ideia de uma relação direta, intrínseca e inevitável.
É mais ou menos assim, ó. Os olhos do Senhor estão para o justo, os olhos do Senhor estão para aqueles que clamam, os olhos do Senhor estão para aqueles que sofrem, como o coração está para a vida. Não há vida sem coração, não há sofrimento sem que Deus saiba e interfira. A ideia é essa. Da mesma maneira que a raiz está para a árvore, o vento para o pulmão, os olhos do Senhor estão. O que o salmista está dizendo, ó, é impossível que alguém que esteja sofrendo, injustiçado, não tenha sobre si o olhar amoroso, atento e justo de Deus. Os olhos do Senhor estão aí. É impossível que Deus não veja e que Deus não faça alguma coisa. É o que ele está dizendo aqui. Então, eles dizem, clamam o justo e o Senhor os escuta. Eles entregam a Deus as suas dores e confiam em Deus. É curioso que o Salmo 34, ele diz assim, ó provai, esse salmo que a gente está lendo aqui, ó provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ele está dizendo assim, ó, espera no Senhor. Você vai provar que Deus é bom. Ele vai fazer justiça. Bom, eu não espero que Deus puna ninguém. Mas eu digo assim, o Senhor é justo, coloco nas suas mãos, perdão no meu coração, bondade, amor, desejo bem, esperança, e o Senhor faça o que o Senhor quiser. Mas a Bíblia é assim, Deus é justo. Não tem como Deus não cobrar toda injustiça. Não tem como. Deus é justo. E isso vem de diversas formas na nossa vida, né? Isso pode vir como a mão de Deus de fato, a mão de Deus. Porque assim, ó, eu não gosto de falar, porque assim, isso dá para o mundo uma ideia de um Deus punitivo, né? Eu não gosto de falar que Deus, às vezes, que a Bíblia chama de disciplina, tá? Que Deus disciplina, e a disciplina de Deus às vezes mata, tá? Ananias e Safira, Coré. Então eu sei que o mundo não entende isso, mas você entende, porque Deus é soberano, Ele dá vida, mantém e tira a vida que quiser. Deus é soberano. Então eu tenho dificuldade às vezes de falar sobre isso, por causa da dificuldade que existe no coração humano de entender essas coisas. Mas quando acontece na vida, é a mão de Deus antecipando a justiça. Eu contei o caso hoje de Abigail e Nabal. Davi estava lá nas terras de Nabal, com um bando de soldados, e os soldados passando fome, Davi falou assim, vou lá falar com Nabal, né? Aí chegou lá, Nabal, ó, meus homens estão aqui, nós não pegamos nada, não mexemos no seu gado, não mexemos na sua plantação, respeitamos você, estou aqui pedindo que você nos dê comida, nós estamos com fome. Nabal fala assim, eu não sustento vagabundo, de mim vocês não têm absolutamente nada. Quando o mensageiro voltou para Davi, Davi falou assim, Nabal vai ver o juízo de Deus. E aí reuniu os homens e falou, agora acabou para ele, e ele foi. A mulher de Nabal, Abigail, sabendo, se antecipou, encheu carroças de bens, de mantimento, se ajoelhou diante de Davi e falou, meu senhor, tenha misericórdia, esse homem... Eu acho que eu deveria ter falado, esse homem é uma besta, né? Esse homem é uma anta. Não, por favor. E Davi, então, ouviu a palavra daquela mulher, que depois se tornou mulher dele, tá? Mas isso é uma outra história. E não fez nada. Quando Abigail volta para casa, o marido está morto. Quem matou? Deus. Então, assim, eu acho que Deus faz isso, e eu não tenho dificuldades, porque eu sei que Deus é amoroso e justo, Ele é Senhor da vida, e Ele tem autonomia de fazer o que Ele quiser. Mas, independente se a justiça de Deus virá agora e nessa vida, eu tenho temor de que Deus é justo. Você está entendendo? Então assim, ó, alguém feriu você? Entregue isso nas mãos do justo juiz. Alguém traiu você? Alguém abusou de você? Alguém maltratou você? Entregue isso nas mãos do justo juiz. Os ouvidos do Senhor estão para o nosso clamor, os olhos do Senhor estão para o nosso sofrimento.
como o nosso coração está para a existência. É impossível de viver sem o coração, como é impossível de Deus não fazer justiça. Ele está cuidando de você. Isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo. Por quê? Porque a justiça não vem quando a gente quer e como a gente quer. Não vem, tá? Não vem. Eu já fui ofendido muitas vezes por muitas pessoas, e a maioria dessas pessoas eu vi Deus fazer justiça. Mas para muitos, eles continuam, pelo menos na minha percepção, impunes. Mas não importa. Eu coloquei para Deus, meu coração está limpo, não quero que eles sejam punidos, não quero que eles sejam amaldiçoados, desejo bem, quero que eles cresçam, que eles sejam felizes, porque o coração do cristão é assim. A Bíblia diz, quando o teu inimigo te tiver fome, dá de comer. Abençoa e não amaldiçoa, faz o bem e não o mal. É isso que o cristão faz. É por isso que a gente não entende o cristianismo se a gente for ficar pensando de forma humana. Aprenda a colocar diante de Deus a sua dor. Pode ser que o problema seja relacionamento conjugal. Pode ser. A minha esposa, ela preenche todas as minhas expectativas e faz tudo o que eu quero? Claro que não. E nem eu faço. O que é? Como assim? Claro que não. E nem eu faço tudo o que ela quer. Mas a gente conversa, né? Ó, meu bem, amorzinho, assim, assim, assado. Então, o que você acha? Eu não concordo, não vou fazer. Beleza? Ué. Mas aí eu faço aquela oração, né? Pega ela, Jesus. Pega ela. E ela faz o mesmo, pega ela, pega ele. E olha, eu não preciso brigar e nem ela, porque Deus sabe como moer o nosso coração. Deus sabe fazer essas coisas. O problema é que quando ele diz aqui, ó, você quer ver a longevidade de vida do bem? O problema é que esse bem, na forma de justiça, não vem sempre na hora, e você tem que esperar. E esperar é conviver com a injustiça. Entendeu? Esperar é conviver com o erro, com a dor, com a maldade. E aí você tem que conviver com isso, sem viver magoado, sem viver ressentido, sem viver irado, sem querer detonar a pessoa, sem ter espírito de retaliação e vingança, cultivando o perdão, o amor, a bondade. É isso. Espera no Senhor. Quanto tempo? Quanto tempo? Não sei. Eu voltei para casa e orei para o meu pai 20 anos. Meu pai foi um homem mau para mim, para minha família. Mas eu voltei para casa, o perdoei e o amei. E fiz bem para ele enquanto eu vivi. 20 anos. 20 anos depois ele se converteu. É o tempo de Deus, não é o meu tempo. Mas aí não importa mais. As pessoas ficam sofrendo quando não conseguem entregar para Deus. Aí, ó, você vai ter um monte de problema. Vai ter doença de pele, vai ter problema no estômago, vai ter problema no intestino, vai ter dor de cabeça, vai ter dor na coluna, sabe? Somatização. O bicho vai pegar para você porque você não consegue lidar com a dor. Tem que colocar nas mãos de Deus, tem que se livrar. Abre a janela da sua alma, abre a janela do seu coração, deixa o Espírito de Deus te libertar da amargura, do ressentimento, da raiva. Isso vai adoecer o seu coração, vai encher você de raiz de amargura. Se livra disso, no poder do Espírito Santo. Porque, gente, é uma libertação. A gente não ser escravo da dor que me causaram. Eu não sou escravo da dor que me causaram. Eu não sou escravo do mal que me fizeram. Não sou escravo. Eu perdoei, estou livre dessa pessoa. O problema é dela. E ela pode bater de novo. É problema dela, não é meu. Entendeu? Coloca diante do Senhor. E por último, o texto vai dizer, relacionado a isso, que essas pessoas fazem isso, elas buscam o bem, colocam as suas dores diante do Senhor, tratam o seu coração, porque elas têm um coração quebrantado. Não é bonito isso, gente? Relacionamentos envolvem um coração quebrantado. Olha o que ele diz: perto está o Senhor, muito perto, dos que têm o coração quebrantado
e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra. Coração quebrantado é um coração consciente da sua vulnerabilidade, da sua condição, e que nenhum pecado cometido contra mim é diferente do que eu poderia cometer contra outra pessoa. Porque a gente se acha, nós achamos, eu nunca vou fazer isso. Eu já contei uma história para vocês aqui, mas talvez a maioria não conhece. Tinha uma mulher cananeia, esposa de um alemão, que era considerada uma mulher mansa. Ela era branquinha, fala mansa, né? Os vizinhos amavam aquela mulher porque ela era uma mulher mansa. Esse alemão era um fugitivo de guerra. Não porque era alemão, mas porque veio da guerra, por isso adoecido, uma pessoa dura, uma pessoa cheia de dores, cheia de traumas. E ele maltratava aquela mulher quase que diariamente, abusava dela, batia nela. E aquela mulher era um doce, meiga. Um dia o alemão sumiu. Meu Deus do céu. É horrível isso. É horrível. O alemão sumiu. E aí onde é que está o alemão? Onde é que está o alemão? Sumiu. Eu não sei, um dia acordei e ele tinha desaparecido. Aí, a polícia fazendo procura e investigação, foi lá no quintal da mulher, acharam uma cova rasa. Uma cova rasa. O alemão estava lá enterrado. O rosto dele não tinha rosto mais. Porque aquela mulher boazinha esperou o alemão dormir. Ele era um cara enorme, tá? Quase 2 metros. Esperou ele dormir. À noite, pegou o machadinho. O bonzinho. E desfigurou o rosto do alemão. Por quê? Porque a gente acha, eu nunca faria isso. Você nunca faria isso? Dependendo das condições de vida, qualquer um aqui é capaz de fazer qualquer coisa. Eu fico pensando, imagine que coloquem você, um cara te sequestra. E mantém você lá num quarto e abusa de você, e maltrata você, e tortura você. Um dia, sem querer, ele está levando lá as coisas e deixou a faca cair, você conseguiu pegar a faca. Aí você fala assim, vou esperar ele voltar, e vou dizer, amigo, você esqueceu a faca aqui, tá? Deus te abençoe. É isso que você ia fazer, não é? Eu ia enfiar no olho dele. Eu ia mirar assim, quando chegar bem pertinho, no olho. Então, porque em determinadas condições, qualquer um de nós pode fazer qualquer coisa. Por isso, ele diz assim, você quer viver dias de paz, quer ter qualidade de vida? Peça a Deus um coração quebrantado. Deus, eu tenho consciência de que em mim não habita bem nenhum, a minha natureza pecaminosa é terrível, e eu só posso viver o bem na vida e fazer o bem às pessoas, se o teu Espírito me fortalecer para me manter humilde, porque a Bíblia diz assim, aquele que pensa que está em pé, não é o que está em pé, porque quem é que está em pé? Quem é que está em pé? Que pensa que está em pé, cuidado, para que não caia. O grande apóstolo Paulo, porque para mim, Paulo, ele foi um homem que deixou Deus usá-lo. A grandeza de Paulo está em ele dizer para Jesus, usa a minha vida. Eu não consigo, usa a minha vida. Essa é a grandeza de Paulo. Mas ele diz lá que Deus mandou um demônio para esbofetear sua face. Um espinho na carne. Sabe por quê? Lembra do texto? Para que eu não me engrandeça
pela grandeza das revelações que Ele me deu. Paulo ouviu talvez o que ninguém viu. Ele falou assim: eu fui ao terceiro céu e vi coisas que as palavras não podem descrever. E Paulo provavelmente estava dizendo para si mesmo: eu sou o cara. Nossa, olha para quem Deus revelou, a mim. Aí Deus olhou o coração de Paulo e falou assim: você precisa de um espinho para você não se ensoberbecer, porque soberba é do demônio. Orgulho, você achar que você, dessa água eu não beberei. Meu irmão, a Bíblia fala: maldito o homem que confia no homem. Eu não confio em mim mesmo. Na minha natureza, não confio. Eu confio no Senhor, que é capaz de me guardar até aquele dia. O Senhor. Só que para isso, a Bíblia fala, eu preciso ter um coração quebrantado. Deus nos dá a condição de manter o nosso coração quebrantado. Ele nos dá fome, nos dá sede e nos capacita. E olha, há pelo menos, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 textos que falam sobre isso. Olha que interessante, eu quero ler para vocês esses textos. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus. O que agrada a Deus? Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 57, Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto sublime, o que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Salmo 34, 18, que nós acabamos de ler. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 47, 3. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas, cura as feridas. Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este. Homem, a mulher para quem o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Temor de Deus. Coração quebrantado existe em pessoas que têm o temor de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, a Bíblia fala que Deus colocou o temor dele no nosso coração, no meu e no seu coração. E você vai fazer o que você quiser com isso, mas é você que precisa tomar uma decisão em relação ao que Deus te fala. Porque, como eu disse hoje pela manhã, o meu e o seu coração, onde está o centro da vontade e das decisões, ele é inviolável. Nem Deus viola. Nem Deus. Deus tem poder para fazer isso. Mas Ele respeitou o que Ele deu para mim e para você. Liberdade de escolha, autonomia. Deus te respeita a decisão que você escolhe. Deus respeita você. Ele disse para o pessoal lá da Laodiceia: eu estou à porta e bato. Abram a porta, eu quero conversar, eu quero dialogar com vocês. A Bíblia fala que a semente caiu em vários corações, mas o coração disse: eu não quero. Ficou cheio de cobiça e dos desejos deste mundo, não deixou a palavra penetrar, veio o diabo, arrancou. Mas um coração pegou, recebeu, falou: nossa. Aí pegou e tratou aquilo com cuidado, sabe? Você pega a palavra e diz assim: meu Deus, isso aqui é poderoso, isso aqui salva a minha vida, isso aqui é a vida. Senhor, me dá temor, continua me dando temor, não deixa eu perder isso aqui. Dá-me, Senhor, esse sentimento de medo das consequências do mal. Dá-me essa reverência, essa consciência de que o Senhor é o justo juiz que está olhando, que deseja me abençoar e que não vai deixar impune nenhuma maldade, Senhor. E me dá essa consciência que o outro é Jesus para mim e eu não posso desejar o mal, eu tenho que desejar o bem, mesmo que eu tenha dificuldade, e eu tenho, tá? Eu tenho. Eu tenho feito isso
meus anos de vida. Eu tenho feito isso. Eu tenho pagado o mal com o bem, eu tenho perdoado, eu tenho buscado reconciliação, eu tenho pedido perdão. Mas eu quero dizer para você, eu tenho feito isso porque eu tenho clamado a Deus que Deus me dê um coração quebrantado. Essa consciência de que o outro não é pior do que eu porque ele me fere. Não é. Eu vou para Deus, Senhor, tenha misericórdia, tira de mim o orgulho, o desejo que a minha vontade se realize, porque está aí a origem do mal. Eu quero que o outro se enquadre, eu quero que a minha esposa faça o que eu quero, que o meu irmão, que a minha igreja, que os meus amigos, eles se enquadrem na minha opinião, no meu jeito de ver as coisas, e quando isso não acontece, eu fico mal, eu sou crítico, aí eu falo mal das pessoas, porque, gente, falta temor de Deus, falta para a igreja temor de Deus. Temor. A palavra decisão significa cisão, ruptura. Por isso que apelos dramáticos, emocionais, não tem poder nenhum sobre a vida do ser humano. Eu posso fazer milhares de apelos aqui, e eu costumo fazer, né? Apelos, mas o apelo, ele não pode mudar o seu coração. Sabe por quê? Porque a decisão, a escolha, está dentro de você. E você tem que pegar a demanda, ou a palavra profética, a palavra que Deus traz ao seu coração, e tem que tratar esta palavra com temor. Não é deixar ela ir para casa e deixar o diabo roubar a palavra. Você tem que falar, Deus falou no meu coração, eu tenho que trazer isso para dentro de mim, eu tenho que tomar uma decisão. Decisão é ruptura. Deus, eu estou rompendo, não porque eu consigo, não porque eu sou forte, eu estou rompendo com esses hábitos, essa maneira de existir, e eu estou assumindo um compromisso daqui para frente, no temor do Senhor, vigiar, cuidar dos meus olhos, cuidar das minhas palavras, cuidar de como eu trato o outro. Senhor, eu tenho temor e eu vou me programar, me planejar, e vou ser rigoroso. Mas nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque nós somos doentes. Meu irmão, quando alguém vem falar de uma outra pessoa para você, você viu o que o fulano fez? Estava lá no bar, lá, enchendo a cara, o cara é crente. O que você deveria fazer? O que você deveria fazer? Fala, irmão, a Bíblia diz assim, se você tem alguma coisa contra alguém, vai você e ele. Você já foi lá conversar com ele? Não, por que você está falando? Irmão, não fale. Porque assim, a Bíblia fala que o amor encobre multidões de pecados. É o que a Bíblia diz, não é o que o pastor está dizendo. Então, vai lá, se te incomoda, se você tem autoridade e base bíblica para dizer para ele que ele está errado, vai lá em amor e conversa com ele. Agora, se você não vai falar com ele, não fala para ninguém, não. Fica quietinho. Peça a Deus. Jó disse, Senhor, coloca trava na minha língua. Tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Qualquer tipo de situação tem instâncias onde elas devem ser tratadas. Tem instâncias, tem lugar onde você vai tratar. Você não sai falando das pessoas. Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo de falar a verdade e de ser honesto e verdadeiro. A gente tem medo das pessoas, porque nós somos doentes. Gente madura são incômodas. Gente madura são pessoas incômodas. Mesmo quando elas falam com carinho, amor, a palavra de Deus impõe sobre elas a responsabilidade de falar, mesmo quando a gente não quer. Eu já tive que ter algumas conversas aqui na igreja com algumas pessoas que, se eu pudesse, meus irmãos, se eu pudesse, e eu gostaria de não ter que tê-las, mas eu não tenho, não é porque eu sou pastor não, tá? Como cristão, eu não tenho alternativa, eu tenho que ir lá e falar, irmão, é temor o nome disso. Se eu puder orar por você essa noite, a minha oração é, Deus,
dá-nos a graça de termos um coração quebrantado, humilde, servo, bondoso, generoso. A Bíblia diz assim: com quem Deus está, quem agrada a Deus, sobre quem os olhos do Senhor repousa. O Altíssimo se encontra com quem? Com essa pessoa que está lá embaixo, está no solo de joelhos, quebrado, consciente. Coração quebrantado é o do samaritano e não do judeu que entrou no templo. Você lembra, né? Como é que o judeu entrou no templo? O religioso, né? Cabeça erguida, graças te dou porque eu não sou como esse aqui do lado. Você tem coragem de fazer isso com Deus? Esse aqui, Deus, eu não sou como esse aqui. Eu não sou, olha aí, ó, quem está aqui, o samaritano, pecador. Eu sou justo, dou dízimo, vou na igreja, estou lá no ministério de música. Brincadeira. Estou lá no ministério pastoral. Brincadeira. O coração quebrantado é o do samaritano, o que era desprezado, amaldiçoado, ignorado, isolado, expatriado, cancelado. Senhor, que os teus olhos voltem para mim, porque o Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu dependo de Ti, cuida do meu coração. É isso, coração quebrantado. Então, quero convidar o grupo aqui para a gente terminar cantando, e eu quero convidar você a ficar em pé, e eu quero orar por você, porque se você tiver o coração quebrantado, eu vou te dar uma dica agora que mostra que você tem um coração quebrantado. Agora, marido e mulher, nunca mais durmam brigados. Nunca mais. Se você perguntar para mim, pastor, você já dormiu brigado com a sua esposa? Já. Mas foram pouquíssimas vezes, mas já. Porque tem aquela noite que a gente está discutindo, e aí a gente não sabe mais pelo que está discutindo, né? Aí fala, pelo amor de Deus, eu estou cansado, chega. Amanhã a gente conversa, mas no dia seguinte. Então, ó, coração quebrantado, acerta hoje. Coração quebrantado, você errou, peça perdão. Causou dano para alguém, vai lá e... Não importa se isso vai colocar você numa humilhação, vai lá e acerta. Coração quebrantado é isso. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, esse salmo fala para a gente que relacionamentos refletem maturidade e espiritualidade que agrada ao Senhor e que torna a vida uma vida de qualidade. A felicidade possível nesta vida, ela está, como diz o salmo que nós estudamos, na comunidade e na comunhão. Ali o Senhor ordena a sua bênção, ali a vida. É nesse coração generoso, bondoso, que luta contra o mal, que tem consciência de vulnerabilidade pessoal, fragilidade pessoal, condição pessoal, que sabe que não pode dar um passo no mundo espiritual sem a graça do Senhor, porque o Senhor declarou que sem o Senhor nada, absolutamente nada podemos fazer. Nós dependemos do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a ser uma comunidade de amor. É a comunidade da lágrima e do choro, do acolhimento e da tensão. É a comunidade da exortação amorosa, é a comunidade do falar, é a comunidade da esperança. Senhor, traz para dentro de nós, para as nossas famílias, nossos relacionamentos, esse espírito, essa espiritualidade do Novo Testamento. Senhor, ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos mais desonrar o Senhor com nossa fala, com nossas atitudes. Ajuda-nos a controlar o nosso falar, o nosso olhar, o nosso ouvir.
a maneira como vamos falar as coisas, Senhor, a ira, a raiva, a agressividade. Senhor, dá-nos um coração quebrantado. E que hoje algumas pessoas saiam daqui comprometidas a estabelecer algumas resoluções para a vida. E que elas cumpram essas resoluções no poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor, você permaneça em pé. Mas eu quero sugerir para você que você vá para casa e coloque num caderno algumas resoluções. Algumas. Que você sabe que você tem dificuldade. Eu preciso pedir perdão, vou fazer. Eu preciso me humilhar para aquela pessoa porque eu tenho sido orgulhoso. Eu preciso fazer o bem para aquela... Eu preciso visitar meu pai, minha mãe, meu irmão. Preciso reconciliar com meu irmão. Coloca lá. E coloca diante de Deus e diga assim: Senhor, eu não posso mais viver com essas demandas aqui. Eu não posso mais. E eu sei que eu não consigo. Mas o Senhor me curou. Há poder em mim do Teu Espírito para fazer o que eu preciso fazer. Esse é o meu desafio para você. Amém? Que Deus te abençoe.